Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Irmã ciumenta destruiu meu relacionamento, então peguei ela traindo e expus tudo na sua festa de noivado. Nunca pensei que escreveria isso. Tenho 28 anos, e há 3 anos, minha irmã Sandra, que agora tem 26, fez algo que destruiu completamente a minha vida. Desde então, venho planejando minha vingança. Agora que finalmente a executei, estou refletindo sobre tudo o que aconteceu. Permitam-me começar do início. Há 3 anos, eu estava em um relacionamento maravilhoso com minha então namorada, Kate. Estávamos juntos havia 1 ano, e tudo estava indo muito bem. Eu estava até pensando em pedir sua mão em casamento. Kate era inteligente, engraçada, e simplesmente tínhamos uma conexão como eu nunca havia experimentado antes. Nos conhecemos na festa de aniversário de um amigo em comum e, desde o primeiro momento, nos demos muito bem. Conversamos por horas sobre tudo, desde nossas coisas favoritas até nossos sonhos para o futuro. Kate era uma enfermeira pediátrica, apaixonada pelo seu trabalho, e sempre tinha uma história engraçada sobre as crianças com quem trabalhava. Eu trabalhava como engenheiro de software, e, embora eu tenha certeza de que muitos dos detalhes técnicos passavam despercebidos por ela, sempre me ouvia pacientemente. Nosso relacionamento não era perfeito, porque nenhum é, mas sempre conseguíamos superar nossos problemas. Ambos estávamos comprometidos em fazer dar certo, e eu realmente acreditava que ela era a pessoa certa. Até havíamos começado a falar em morar juntos. Depois, vem a minha irmã, Sandra. Ela sempre foi a menina de ouro da nossa família. Tudo que Sandra queria, ela conseguia. Crescer com ela foi difícil, mas como adultos, conseguimos manter uma relação mais ou menos cordial. Sandra é 2 anos mais nova que eu, mas você nunca adivinharia isso pela forma como nossos pais a tratavam. Ela sempre foi a estrela da família, a melhor aluna da sua turma no ensino médio, conseguiu uma bolsa completa para uma universidade da Ivy League e arranjou um emprego muito bem remunerado logo após a formatura. Enquanto isso, eu era o menos destacado, que foi para uma universidade estadual e levou alguns anos para encontrar o meu caminho na carreira. Embora eu estivesse feliz pelas conquistas de Sandra, era difícil não sentir que eu vivia constantemente à sua sombra. Cada jantar em família se transformava em uma celebração do seu último sucesso, enquanto os meus próprios feitos mal eram mencionados. Quando apresentei Kate à minha família, eu estava nervoso. Queria que gostassem dela, que vissem o quanto ela me fazia feliz. E, no início, parecia que gostaram. Mas, um dia, do nada, Kate terminou comigo. Estava chorando, acusando-me de ter traído ela com várias mulheres. Eu nunca tinha olhado para outra mulher, muito menos traído. Quando perguntei de onde ela tinha tirado essa ideia, ela disse que Sandra havia mostrado provas, mensagens de texto, fotos, de tudo. Fiquei devastado. Tentei explicar que tudo era mentira, mas Kate não quis ouvir. Ela me bloqueou em todas as redes, e nunca tive a chance de esclarecer as coisas. Eu estava arrasado e confuso. Durante semanas, não consegui comer nem dormir, repassando cada momento do nosso relacionamento na minha cabeça, tentando entender onde tudo deu errado. Tentei entrar em contato com Kate inúmeras vezes, deixando mensagens de voz, enviando e-mails e até apareci no seu trabalho uma vez. Não foi meu melhor momento, mas ela não queria saber de mim. Demorei um tempo para juntar todas as peças, mas finalmente descobri o que tinha acontecido. Sandra havia fabricado todas as provas da minha suposta traição. Ela usou programas de edição para criar conversas falsas e manipulou fotos inocentes minhas com amigas para que parecessem comprometedoras. Quando confrontei Sandra, ela nem sequer tentou negar. Apenas deu de ombros e disse: "Você estava ficando feliz demais." Me incomodava. Foi então que percebi o quão rancorosa minha irmã realmente era. Ela arruinou meu relacionamento simplesmente porque não suportava me ver feliz. Fiquei furioso, mas Sandra apenas riu de mim. Ela disse que não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Como sempre, nossos pais tomaram o lado dela. Disseram que eu devia ter feito algo para provocá-la, que Sandra nunca faria algo assim sem motivo. Era a mesma história de sempre. Tentei explicar a eles o que tinha acontecido, como Sandra havia inventado provas e destruído meu relacionamento, mas eles não quiseram ouvir. Minha mãe apenas deu um tapinha na minha mão e disse: "Tenho certeza de que você está exagerando, querido. Sandra não faria isso."
Meu pai foi ainda pior, dizendo-me para me comportar como homem e parar de culpar minha irmã pelos meus problemas de relacionamento. Foi então que decidi que não deixaria isso passar. Eu ia fazer Sandra pagar, mas sabia que tinha que ser paciente. Tinha que esperar o momento perfeito. Nos 3 anos seguintes, fingi que estava tudo bem entre nós. Comecei até a passar mais tempo com Sandra e seu namorado, Thomas. Thomas era um cara ótimo, e eu realmente me sentia mal por ele, sabendo como Sandra era de verdade. Ele era tudo o que Sandra supostamente queria em um parceiro, bem-sucedido, atraente e vindo de uma família rica. Mas, mais do que isso, ele era genuinamente gentil e atencioso. Sempre se lembrava dos aniversários de todos, era o primeiro a oferecer ajuda quando alguém precisava e tinha uma maneira especial de fazer as pessoas se sentirem valorizadas e ouvidas. Eu observava como Sandra desfilava Thomas como um troféu, exibindo em reuniões de família e nas redes sociais. Mas também vi os momentos em que ela pensava que ninguém estava olhando, os olhos revirando quando Thomas dizia algo que ela considerava estúpido, os suspiros de impaciência quando ele demorava demais para fazer algo. Durante esse tempo, foquei no meu trabalho. Recebi uma promoção, comecei a ganhar mais dinheiro do que nunca. Até saí com algumas pessoas, mas nada sério. Não conseguia confiar totalmente em ninguém depois do que aconteceu com Kate. Cerca de 6 meses atrás, notei que Sandra começou a agir de forma estranha. Ela estava sempre no telefone, sorrindo para mensagens e inventando desculpas para sair sozinha. Não era difícil perceber o que estava acontecendo, ela estava tendo um caso. Não a confrontei, em vez disso, comecei a reunir provas. Sei que parece assustador, mas eu precisava de provas. Consegui fotos dela com outro homem, capturas de tela de suas conversas. Acontece que Sandra não era muito boa em esconder a senha do telefone. O homem com quem ela estava traindo era um colega de trabalho, Robert. Ele era tudo o que Thomas não era, arrogante, presunçoso, o tipo de homem que se achava o presente de Deus para as mulheres. Nas mensagens, Sandra e Robert zombavam de Thomas, chamando-o de chato e previsível. Fiquei enjoado ao ler isso. Na semana passada, Thomas me disse que planejava pedir Sandra em casamento. Ele até me mostrou o anel, era lindo, uma joia de família que havia pertencido à sua avó. Thomas estava tão empolgado, contando-me todos os seus planos para a proposta e seu futuro juntos. Foi então que eu soube que era hora de agir. O dia da proposta chegou. Thomas havia organizado uma grande festa surpresa com todos os seus amigos e familiares. Ele ia pedir Sandra em casamento na frente de todos. Pouco antes de ele se ajoelhar, me levantei e pedi a atenção de todos. Revelei tudo. Mostrei a todos as provas da traição de Sandra. Expliquei como ela havia arruinado meu relacionamento 3 anos antes, por pura maldade, e como aquilo era o karma voltando para atingi-la. A sala ficou em completo silêncio. Thomas estava em choque, e Sandra estava chorando, gritando para que eu parasse, mas eu não parei até expor cada detalhe. Mostrei as fotos de Sandra e Robert juntos saindo de um hotel, li algumas das suas mensagens de texto, incluindo aquelas em que zombavam de Thomas, e até reproduzi uma mensagem de voz que Sandra havia deixado para Robert, dizendo quanto ele era melhor que Thomas. Depois disso, Thomas foi embora, completamente devastado. Sandra estava chorando, alternando entre implorar para que Thomas voltasse e gritar comigo. Nossos pais tentavam acalmar a todos, mas foi inútil. No caos que se seguiu, Sandra veio ao meu apartamento. Estava arrasada, chorando e exigindo que eu consertasse as coisas. Disse que eu tinha arruinado sua vida, que Thomas era a melhor coisa que já havia acontecido a ela. Eu simplesmente ri e disse que agora ela sabia como era sentir isso. Como você pôde fazer isso comigo? Sou sua irmã, repetia várias vezes. Como eu pude fazer isso? Repeti. Como você pôde destruir meu relacionamento com Kate? Como você pôde mentir para ela, fazê-la acreditar que eu a traí? Sandra teve a audácia de parecer confusa. Isso foi há anos, disse. Achei que você já tivesse superado. Foi então que perdi a calma. Disse a ela exatamente o que pensava, como ela sempre havia sido egoísta e cruel, como o favoritismo dos nossos pais a havia transformado em um monstro. Disse que ela merecia tudo o que estava acontecendo com ela. Ela saiu do meu apartamento em lágrimas, e não ouvi mais falar dela desde então. Nossos pais têm ligado sem parar, deixando mensagens de voz sobre como eu destruí a família.
Eles exigem que eu peça desculpas a Sandra e tente consertar as coisas com Thomas. Já se passaram alguns dias, e continuo pensando em tudo o que aconteceu. Thomas era um bom cara, e eu me senti mal por ele, mas, ao mesmo tempo, sinto que Sandra teve o que merecia. Atualização 1. Já se passou um mês desde minha última postagem, e muita coisa aconteceu. Quero agradecer a todos que comentaram e compartilharam seus pensamentos. Ler suas respostas me fez perceber que, embora muitos de vocês concordassem que Sandra merecia o que aconteceu, alguns também apontaram que eu poderia ter ido longe demais ao ferir Thomas no processo. Tive tempo para refletir, e aqui está uma atualização sobre a situação. Primeiro, as consequências da proposta fracassada foram intensas. Nossa família está completamente dividida. Meus pais, como era de se esperar, estão furiosos comigo. Eles têm ligado e enviado mensagens sem parar, alternando entre tentativas de me fazer sentir culpado e ameaças de me deserdar se eu não pedir desculpas a Sandra e tentar consertar as coisas. Na maioria das vezes, ignorei suas mensagens, mas respondi uma vez para dizer que não tinha intenção de me desculpar e que, se quisessem me deserdar, que o fizessem. Isso os manteve quietos por um tempo, mas voltaram a insistir depois de alguns dias. Sandra, por outro lado, tem estado em silêncio. Depois do seu colapso inicial no meu apartamento, ela não entrou em contato diretamente comigo. Ouvi de amigos em comum que ela está devastada, mal sai do apartamento, não comparece ao trabalho e está ignorando as ligações de todos. Qualquer culpa que eu pudesse sentir se evapora quando me lembro de como ela riu quando me disse que tinha destruído meu relacionamento com Kate. Falando de Kate, recebi uma mensagem inesperada dela cerca de 2 semanas após o incidente. Ela soube do que aconteceu através de algumas pessoas e queria conversar. Concordei em encontrá-la para um café. Ver Kate novamente depois de 3 anos foi estranho, ela parecia praticamente igual. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ela. Eu deveria ter te ouvido naquela época. Deveria ter te dado a chance de explicar. Fiquei surpreso. Kate suspirou e explicou que, depois de ouvir o que aconteceu com Sandra e Thomas, lembrou-se de como Sandra havia insistido na minha suposta traição, de como tinha todas aquelas provas. Nunca pareceu certo para ela, mas, na época, estava muito magoada e com raiva para questionar. Agora, ela percebeu que Sandra era capaz de fazer coisas terríveis. Conversamos por horas. Kate me contou sobre sua vida nos últimos 3 anos. Ela se mudou para um hospital diferente, recebeu uma promoção e até saiu com algumas pessoas, embora nada sério. Eu também contei sobre minha vida, evitando mencionar o quanto sua partida me afetou. Quando estávamos prestes a sair, Kate hesitou e perguntou se poderíamos tentar de novo. Embora uma parte de mim ainda tivesse sentimentos por Kate, eu sabia que não era o certo. Muita coisa havia mudado. Expliquei gentilmente que não era uma boa ideia e nos despedimos com um abraço e uma promessa de manter contato, embora eu não tenha certeza se isso acontecerá. Agora, sobre Thomas. Uma semana após a proposta fracassada, recebi uma mensagem dele perguntando se podíamos nos encontrar. Fiquei surpreso, mas concordei em encontrá-lo em um bar local. Quando cheguei, Thomas já estava lá, bebendo uma cerveja. Ele parecia terrível, olheiras escuras, barba por fazer. Mal levantou o olhar quando me sentei. Eu te devo um agradecimento, disse ele, e um soco na cara. Preparei-me para o pior, mas ele apenas suspirou e tomou outro gole da sua cerveja. Estou grato por você ter me contado sobre Sandra, continuou. Eu precisava saber, mas, cara, você tinha que fazer isso assim, na frente de todo mundo. Pedi desculpas sinceramente. Eu estava tão focado em me vingar de Sandra que não pensei em como isso afetaria Thomas. Thomas aceitou meu pedido de desculpas, e ficamos sentados em silêncio por um tempo, ambos perdidos em nossos pensamentos. À medida que a noite avançava, Thomas compartilhou mais sobre seu relacionamento com Sandra, como ele vinha planejando pedi-la em casamento há meses, mas continuava adiando porque algo não parecia certo. Ele admitiu que parte dele estava aliviada por ter descoberto a verdade antes de seguir em frente com a proposta. Conversamos mais, e Thomas até me perguntou sobre minha história com Sandra. Contei-lhe tudo, o favoritismo dos nossos pais e o que ela fez com meu relacionamento com Kate. Thomas ficou horrorizado, percebendo que não tinha ideia de quem Sandra realmente era. No final da noite, Thomas e eu formamos uma amizade inesperada. Trocamos números e prometemos manter contato. Nas semanas seguintes,
Thomas e eu começamos a sair regularmente. Nos encontrávamos para tomar algo ou assistir a um jogo, e conversávamos sobre tudo. Uma noite, Thomas apareceu no meu apartamento com um ar agitado. Sandra tem tentado me contatar, disse ele. Ela estava ligando, enviando mensagens e até apareceu em seu trabalho uma vez, implorando por outra chance. Perguntei o que ele planejava fazer. Thomas admitiu que estava em conflito. Parte dele queria ouvi-la, afinal, eles estavam juntos havia 2 anos. Mas a outra parte sabia que nunca poderia confiar nela de novo. Ela mentiu para ele por meses, talvez até anos. No dia seguinte, Thomas se encontrou com Sandra para tomar um café. Ele me ligou depois para dizer que havia terminado definitivamente com ela. Ele sabia que merecia algo melhor e se manteve firme, dizendo a Sandra que a traição dela não foi um erro, mas uma escolha que ela fez repetidamente. Sandra não aceitou bem. Alternava entre chorar e atacar, até tentando me culpar, dizendo que eu tinha envenenado Thomas contra ela. Mas Thomas se manteve firme, dizendo que eu apenas revelei a verdade. Depois disso, Sandra desmoronou ainda mais. Começou a postar mensagens enigmáticas nas redes sociais, claramente tentando se passar por vítima. Nossos pais, como era de se esperar, acreditaram em tudo e me pressionaram para pedir desculpas a Sandra e ajudá-la a reconquistar Thomas. Quando recusei, ameaçaram me deserdar. Eu disse a eles que o fizessem, que preferia manter minha integridade a ter o dinheiro deles. Essa situação me fez perceber o quão tóxica minha família é. Comecei a ver um terapeuta para trabalhar esses problemas, e tem sido útil. Estou aprendendo a estabelecer limites e a lidar com as tentativas de culpa que meus pais tentam me impor. O trabalho tem sido uma distração bem-vinda. Me joguei em um grande projeto, trabalhando longas horas para manter minha mente ocupada. Meu chefe notou o esforço extra e insinuou uma possível promoção se eu continuasse assim. Quanto à minha vida amorosa, tem sido inexistente desde que tudo isso aconteceu. Alguns amigos tentaram me apresentar a alguém, mas eu não estou pronto. Preciso focar em mim mesmo por um tempo. Talvez um dia eu esteja pronto para confiar em alguém novamente, mas por enquanto estou bem sozinho. Thomas parece estar melhor. Ele começou a frequentar a academia regularmente, dizendo que precisa liberar suas frustrações. Também se inscreveu em aulas de culinária, algo que sempre quis fazer, mas que Sandra desencorajava. É bom vê-lo focando em si mesmo e em sua própria felicidade. Quanto ao futuro, meu relacionamento com meus pais está tenso, e não sei se algum dia se recuperará. Sandra, pelo que ouço, ainda está um desastre. Ela tirou uma licença do trabalho, e há rumores de que ela pode perder o emprego. Sinto uma certa satisfação por isso. Thomas e eu estamos planejando uma viagem de amigos para o próximo mês. Será bom se afastar do drama por um tempo. No final, não me arrependo de ter exposto a traição de Sandra. Atualização final. Já se passou um ano desde minha última atualização, e senti que era o momento de dar a vocês uma atualização final sobre como as coisas terminaram. Muita coisa mudou, e finalmente estou pronto para encerrar este capítulo da minha vida. Primeiro, vamos falar sobre Sandra. Depois que sua traição foi exposta e o relacionamento com Thomas terminou, as coisas pioraram antes de melhorar. Ela perdeu o emprego, em parte devido à sua ausência prolongada e em parte devido aos rumores sobre sua vida pessoal que afetaram sua reputação profissional. Durante algum tempo, ela se mudou de volta para a casa dos nossos pais. Eles a mimaram, tratando-a como uma vítima e me culpando por arruinar sua vida. Mas nem mesmo Sandra conseguiu manter a farsa para sempre. Cerca de 3 meses depois de voltar para casa, ela teve uma grande briga com nossos pais. Finalmente, ela explodiu sob a pressão de suas expectativas e confessou tudo, o que havia feito a mim e a Kate anos atrás. Nossos pais ficaram chocados, forçados a ver Sandra como ela realmente era. Não foi bonito, houve muitos gritos, muitas lágrimas, e no final, Sandra se mudou. A última coisa que ouvi é que ela vive em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, trabalhando em um emprego de vendas no varejo e frequentando a terapia regularmente. Quanto aos meus pais, depois da confissão de Sandra, tentaram entrar em contato comigo. No início, eu os ignorei, ainda magoado e com raiva por ter sido tratado como segundo lugar por anos. Mas, finalmente, após o incentivo do meu terapeuta, concordei em me encontrar com eles. Foi um encontro estranho, houve pedidos de desculpas, lágrimas e silêncios desconfortáveis.
Eles admitiram que estavam errados sobre muitas coisas, que falharam comigo como pais de muitas maneiras. Apreciei sua honestidade, mas também deixei claro que levaria mais do que uma conversa para reparar nosso relacionamento. No último ano, temos reconstruído lentamente. Não é perfeito, ainda há momentos em que velhos hábitos ressurgem, mas estamos tentando. Eles começaram a mostrar um interesse genuíno na minha vida e carreira, e eu estou aprendendo a me abrir com eles novamente. É um trabalho em andamento, mas é progresso, de qualquer forma. Agora, sobre Thomas. Fomos em frente com aquela viagem de camping que estávamos planejando, e foi exatamente o que ambos precisávamos. Uma semana na natureza, longe dos celulares e da internet, nos deu a oportunidade de clarear nossas mentes. Thomas está bem agora. Ele se jogou nas aulas de culinária que mencionei, e parece que ele tem um verdadeiro talento para isso. Ele até está pensando em abrir seu próprio restaurante algum dia. Quanto à sua vida amorosa, começou a namorar novamente há cerca de 6 meses. A nova namorada, Lisa, parece muito legal, pé no chão e genuinamente amável. Estou feliz por ele. Thomas e eu ainda somos bons amigos, nos encontramos regularmente para tomar cervejas e assistir a esportes. É bom ter um amigo que conhece toda a história, com quem posso ser completamente honesto. Ele se tornou o irmão que eu sempre desejei ter com Sandra. Quanto à minha carreira, consegui a promoção que meu chefe sugeriu. As responsabilidades adicionais têm sido desafiadoras, mas de uma forma boa, me forçaram a crescer e a sair da minha zona de conforto. Estou orgulhoso do que conquistei e animado com o rumo da minha carreira. Agora, sobre minha vida amorosa. Depois de tirar um tempo para focar em mim mesmo e me curar, comecei a namorar novamente. Conheci uma mulher chamada Nora em uma conferência de trabalho há cerca de 4 meses. Nós nos conectamos imediatamente, compartilhando nosso amor por romances de ficção científica obscuros e trocadilhos terríveis. Nora sabe sobre minha história com Sandra e Kate. Eu estava nervoso para contar a ela, preocupado que ela achasse que eu tinha muita bagagem, mas ela tem sido incrivelmente compreensiva. Ela me ajudou a ver que o que aconteceu não foi minha culpa e que eu mereço amor e felicidade tanto quanto qualquer outra pessoa. Ainda é cedo, mas as coisas com Nora estão indo bem. Estamos levando com calma, construindo uma base de confiança e comunicação aberta. Quanto a Kate, mantivemos uma relação amigável, mas distante. Ocasionalmente, curtimos as postagens um do outro nas redes sociais ou trocamos uma rápida mensagem de feliz aniversário, mas é só isso. Acho que ambos aceitamos que nosso tempo como casal já passou, mas estou feliz que conseguimos esclarecer as coisas e encontrar algum fechamento. Sandra e eu não falamos diretamente há meses. A última vez foi em um jantar em família ao qual nossos pais insistiram que comparecêssemos. Foi desconfortável e tenso, com Sandra alternando entre tentar demais parecer normal e me lançar olhares ressentidos. No final, ambos concordamos que era melhor manter distância, pelo menos por enquanto. Talvez algum dia possamos ter uma conversa real sobre tudo o que aconteceu, mas ainda não chegamos lá. Olhando para tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos, é difícil acreditar o quanto tudo mudou. A raiva e o ressentimento que me impulsionaram por tanto tempo desapareceram. Ainda acho que as ações de Sandra foram terríveis e não me arrependo de ter exposto sua traição. Enquanto escrevo esta atualização final, estou sentado no meu novo apartamento. Finalmente me mudei daquele lugar com todas as lembranças da traição de Sandra, olhando para o pôr do sol. Nora virá mais tarde para uma noite de filmes, e amanhã vou me encontrar com Thomas e Lisa para um brunch. A vida não é perfeita, nunca é, mas está boa, realmente boa. Para aqueles de vocês que acompanharam minha história desde o início, obrigado. Seu apoio, seus conselhos, até mesmo suas críticas, tudo isso me ajudou a navegar por este período difícil da minha vida. Espero que, ao compartilhar minha história, eu também tenha ajudado alguns de vocês. Se nada mais, espero que tenha mostrado que, mesmo quando as coisas parecem mais sombrias, sempre há esperança para um amanhã melhor.